aqui com o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falarmos sobre a festa que aconteceu nesse final de semana, aniversário de 45 anos do Partido dos Trabalhadores, e aquela discussão que tem se travado no coração do governo, no mundo político, que é a seguinte: o atual governo está perdendo popularidade porque se comunica mal ou porque não tem o que comunicar? O presidente Lula fez críticas ao próprio governo durante este final de semana e disse que muitos ministros não sabem o que a própria gestão está fazendo. Vamos acompanhar. Uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. O repórter João Pedro Melo está conosco direto de Brasília para atualizar informações a respeito do que deve acontecer nesta semana, depois desse momento de baixíssima popularidade do governo Lula e, claro, uma grande preocupação de vários setores sobre o desencontro de informações, atitudes e rumo que o governo federal tem no momento, João Pedro Melo. Pois é, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. O presidente Lula, que deu fortes indícios aí de que deve mesmo manter alguma troca ministerial para antes do Carnaval, e esse assunto tem movimentado bastante o bastidor aqui do Palácio do Planalto. A expectativa é de fato de que Nízia Trindade deixe o Ministério da Saúde e que Alexandre Padilha assuma essa pasta, ou seja, essa pasta vai ficar sob o comando, sob o guarda-chuva do Partido dos Trabalhadores. E por que a gente está falando desse assunto, né? O presidente citou que o próprio ministério não sabia o que estava acontecendo dentro do governo. Ele ficou bastante irritado porque o Ministério da Saúde não tem comunicado as ações que tem feito, de acordo com o que ele quer para a população. Então ele diz exatamente nesse ponto que o Ministério não está sabendo o que está fazendo e que é preciso que esse Ministério saiba exatamente para mostrar para a população o que está sendo feito. E é aí que ele fala do Padilha, que o Padilha tem que entrar nessa pasta para mostrar para a população o que está sendo feito e quais são os resultados, do Ministério da Saúde hoje. Só que a gente tem também outros pontos dentro do Palácio do Planalto que precisam de atenção. Por exemplo, Gleisi Hoffmann foi praticamente confirmada como ministra nesse evento do Partido dos Trabalhadores e ela vai assumir a pasta deixada por Márcio Macedo, que é a Secretaria-Geral da Presidência, uma pasta muito importante que funciona no quarto andar do Palácio do Planalto e que tem a responsabilidade de conversar com os movimentos sociais. Com a saída de Padilha indo para o Ministério da Saúde, a gente tem ali alguns nomes correndo por fora para entrar ali na Secretaria de Relações Institucionais. A gente tem, por exemplo, Isnaldo Bulhões, o próprio Antônio Brito, que era candidato à presidência da Câmara. Esses são os dois principais nomes, mas há outras pessoas também que podem ser confirmadas como ministros ao longo dessa semana. E essa semana é uma semana decisiva para o governo federal. Primeiro porque vai ter aquela conversa com o ministro Flávio Dino para destacar o que está sendo feito de emendas. Essa conversa, obviamente, vai levar à participação também de membros do Congresso Nacional e pode, de uma vez por todas, destravar as pautas do governo que estão paradas na Câmara e no Senado. E, obviamente, a gente sabe, estamos chegando numa semana de carnaval, aquela semana que o pessoal dá uma diminuída no ritmo de trabalho aqui na capital do país, mas o governo está precisando acelerar, principalmente para votar o orçamento deste ano. Ainda não tem o orçamento, esse é um tema delicado, o governo, inclusive, na semana passada deixou ali de investir ou parou as linhas relacionadas ao Plano Safra, Então agora precisa recuperar esse tempo perdido e é isso que o presidente Lula quer fazer ao longo dessa semana. Obrigada ao João Pedro Melo, repórter da Band direto de Brasília. Cláudio Humberto, queremos bastidores da reforma ministerial. O que você pode contar para a gente, Cláudio? Thaís, assim, o grande bastidor dessa história toda é que o ministro Alexandre Padilha é quem fica, como é que eu diria, desestabilizando a própria colega, a ministra da Saúde, Porque, assim, a ministra da Saúde não tem feito nada, e o governo, do modo geral, também não tem feito nada.
né? É como você disse, a questão não é nem problema de comunicação, é que não tem mesmo que comunicar, né? O governo, quando o presidente diz, os ministros não sabem o que o governo está fazendo. Mas o que é que o governo está fazendo, afinal de contas, né? Aparentemente nada, além de perseguir adversários e impor taxação, impor mais impostos, aumentar impostos, não se sabe nada de relevante que o governo tenha feito. E o que corre por fora mesmo, ou por dentro, né, se preferir, é o ministro Alexandre Padilha louco para tomar posse do Ministério da Saúde. É uma injustiça colocar, como ele pretende, com seus aliados. Ele é tão articulado com a imprensa, o Padilha, que chegou a plantar na semana passada que a ministra tinha sido demitida, que a ministra, inclusive, estava conversando com o presidente Lula, tratando disso, e a ministra estava em São Paulo, a caminho do Paraná, tudo lorota, né? Mas, enfim, o fato é que se tem alguém ali querendo entrar, tem alguém também ali querendo sair. Há ministros que já não suportam mais estar no exercício de cargos que não são muito relevantes. Caso do Ministério da Pesca, por exemplo. Tem o Ministério da Microempresa, né? O ministro, inclusive, tem sido chamado no deboche, né, aqui em Brasília, nos meios de micro-ministro, não aparece, não tem o que mostrar, enfim, se tem o que mostrar, não mostra. O fato é que o governo está precisando dar uma sacudida geral, né, de fazer uma mudança substancial para tentar ali, de alguma maneira, se comunicar com as pessoas e sobretudo, realizar aqueles compromissos que o presidente assumiu na campanha e 2 anos depois, até agora, nada, né? Absolutamente nada. Da picanha, e a picanha é só a fase caricatural disso tudo, né? Há outras questões enfim, mais prementes. E, assim, aquilo que eu já disse aqui, como prescreve lá como prevê a lei de Murphy, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. O presidente ainda vai colocar dentro do seu governo, no Palácio Planalto, alguém que certamente não ajudará, que é a deputada Gleisi Hoffmann, que pelo seu próprio temperamento certamente não ajudará a essa necessária articulação do governo, por exemplo, com o Congresso Nacional, né? É preciso colocar, enfim, dar ao governo uma feição tal, né, política, que viabilize essa aproximação. O governo não tem votos, né? O governo, como a gente tem dito aqui, pode contar mesmo com 100 votos em 513 na Câmara dos Deputados. É nada isso, né? Tem uma situação menos desconfortável no Senado, mas também tem que negociar cada projeto, cada medida, cada votação. E para enfrentar essa situação, o presidente Lula, nos seus 2 primeiros governos, foi muito bem. Quer dizer, teve lá a história do mensalão, depois teve o petrolão e tal, mas ele se envolvia pessoalmente nessa articulação, no relacionamento com os deputados, com os senadores e tal. Hoje ele parece meio saturado disso, né, desse tipo de trabalho, e ele ao fim e ao cabo, é o principal responsável por esse desencontro que há entre o governo e a opinião pública.